aluna, espero que vocês estejam bem e iniciando de forma positiva esse novo ano letivo, com essas aulas ainda remotas, mas tudo bem, fica tranquilo que logo a gente volta para a escola. Meu nome é Isabela, sou professora de Ciências e essa é uma aula para você que é do 8º ano do ensino fundamental. Bom, neste primeiro bimestre, nós teremos 7 aulas de ciências para você. E ao longo dessas aulas, vocês estudarão, na primeira, calor e temperatura, que é a aula de hoje. Na segunda, materiais. A terceira, biomas. Depois a gente vai ter 2 aulas muito importantes sobre saúde. E aí a gente passa por um tema fundamental também, que é a atmosfera, dividida também em 2 semanas. Esse é o trabalho com o PET de volume 1. E esse PET tem o objetivo de fazer uma revisão daqueles conteúdos que vocês aprenderam no ano passado, enquanto estudavam o 7º ano. São 2 as habilidades que vamos priorizar na aula de hoje. A primeira, utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores e isolantes na vida cotidiana. Explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos, como garrafa térmica, coletor solar e etc., e ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. A segunda habilidade priorizada é esta daqui. Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como automação e informatização. Eu espero que você já esteja com o caderno aberto, o lápis apontado e tomem nota dos detalhes dessa aula, ok? Para você aprender tudo direitinho. Bom, o tema dessa aula é calor e temperatura. Nós vamos refletir sobre 3 conceitos. O primeiro, o conceito de temperatura. O segundo, o conceito de calor. E o terceiro conceito, equilíbrio térmico. É muito familiar para a gente a noção de calor, né? Ou frio, né? E a gente, por exemplo, quando sai à rua e sente aquele sol, aquele calor gostoso do sol, dependendo do horário, né? Porque se for ao meio-dia, aí é calor demais, né, gente? Mas a gente fala disso o tempo todo. O calor do sol, o calor de uma xícara de chá num friozinho, né? Ou ainda, daquele geladinho refrescante do sorvete. Então, em todos esses contextos aqui, em todas essas situações, a gente fala de calor, a gente fala de frio e, frequentemente, a gente fica se perguntando, mas espera aí, qual é exatamente o conceito de calor? Será que a maneira como a gente aplica esse conceito no dia a dia está fisicamente correto? Então, e outra coisa, qual é a relação do calor com a temperatura? Você já parou para pensar qual que é essa relação? Em termos dos conceitos mais físicos desses 2 termos? Bom, calor é a energia em transferência, ok? Quando a gente tem 2 corpos de temperaturas diferentes, há calor envolvido entre eles. Existe transferência de calor entre esses corpos. E essa transferência de energia é sempre de um corpo mais quente em direção ao corpo mais frio, tá? E as formas como o calor se propaga são as seguintes. Primeira, condução, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda, convecção. E a terceira, irradiação. Você tomou nota do que eu falei? Calor é energia em transferência, energia em movimento, que acontece quando 2 corpos têm temperaturas diferentes. Vamos colocar isso em termos práticos, que eu acho que essa professora está meio chata aí. Quando você levanta de manhã, aí você põe lá o pezão no chão, né? Às vezes sem chinelo. E aí você sente aquele chão mais friozinho, não é verdade? Nossa, que chão gelado, principalmente se for um dia de inverno, não é verdade? Bom,
o que está acontecendo ali é que você está sentindo esta temperatura do chão, uma vez que o seu corpo quente, por volta ali dos 36 graus e meio, perde calor para o chão. Então, esta é uma situação prática, na vida prática, em que há transferência de calor. Existem outras que a gente pode exemplificar, mas eu prefiro exemplificá-las justamente explicando como que é condução, como que é convecção e como que é a irradiação dentro desse contexto das formas de propagação de calor. Bom, vamos primeiro diferenciar essas três maneiras de se propagar calor. A condução acontece em meios sólidos, ok? Então, é necessário que ocorra entre meios sólidos. Na convecção, a gente já tem um meio mais fluido. Então, o ar atmosférico, o magma no interior do manto terrestre, líquido, o líquido da panela. A panela, quando ferve, ali a gente também tem um exemplo de convecção. Mas calma que a gente vai entender direitinho como é que isso funciona. E no caso da irradiação, a propagação de calor se dá na forma de ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas não dependem de um meio material para serem propagadas. Elas podem se propagar no vácuo. Você sabe aonde tem vácuo? Você sabe? Você já estudou? Lá no 6º ano, talvez, você tenha estudado sistema solar. E em volta dos nossos planetas tem exatamente esse vácuo, a ausência, né, de qualquer material. E as ondas eletromagnéticas são capazes de serem propagadas nesse tipo de meio. Bom, agora vamos descrever cada uma dessas formas de propagação de calor, começando pela condução térmica. Quando a gente pega numa xícara de café ou de chá, e está quentinho, né? A gente sente aquele calor proveniente da xícara. Ali existe uma situação de propagação de calor. Normalmente, o café está mais quente, aquece a xícara que é o recipiente dele ali, e esse calor da xícara é transferido em direção às nossas mãos. Afinal de contas, as nossas mãos estão ali numa temperatura por volta de 36 graus e meio e provavelmente o líquido, o café ou o chá que a gente toma está numa temperatura maior. Então, a gente tem justamente isso que está posto aqui para vocês. Então, a xícara é mais quente, as mãos são mais frias e o calor é transferido da xícara em direção às mãos. Bom, e a convecção térmica? A convecção térmica ocorre nos fluidos. Então, líquidos, por exemplo, água que está fervendo ali na panela em cima do fogão, o próprio ar atmosférico. E nessa condução, geralmente, existe uma fonte de calor. Deixa eu anotar isso aqui para você não se esquecer. Então, existe aqui uma fonte de calor, ok? Essa fonte de calor aquece o fluido que está bem aqui no fundo, e esse fluido tem a sua densidade reduzida e tende a subir para a superfície. Na superfície, esse fluido perde um pouco de calor para o meio, ok? E se tornando mais denso, por conta dessa perda de calor, ele vai descer de novo para o fluido. Pessoal, esse movimento que o fluido faz dentro do recipiente é chamado de correntes de convecção, ok? Anota no cantinho do seu caderno. Esse movimento é chamado de corrente de convecção. Se você puxar pela memória, lá no 6º ano, você aprendeu que a Terra possui 3 camadas principais. O núcleo, ok? O manto terrestre e a casca que a gente pisa nela, que é a crosta terrestre.
Bom, lá no núcleo terrestre existe um material, eu falei núcleo? No manto terrestre, anota aí, a professora falou errado. Existe um material chamado magma no manto terrestre. E esse material que é pastoso, que é fluido, ao se aproximar do núcleo, sofre um processo de aquecimento. E aí, ele diminui a sua densidade e sobe em direção à crosta terrestre. Lá perto da crosta, esse material acaba perdendo um pouco de calor e se resfria. Deixa eu só aumentar meus pontinhos aqui para vocês enxergarem melhor. E resfria. E ao resfriar, esse material desce de novo em direção ao núcleo. Eu ensino para os meus alunos do 6º ano uma musiquinha. Vocês querem aprender? Não sei, estou com vergonha de cantar lá na televisão, mas eu vou cantar assim mesmo. A música é assim. Quando o magma sobe, ele esfria. Quando ele desce, ele esquenta. Esta é a convecção do magma, a maneira como ele se movimenta. Aí você fala, nossa, ainda bem que não é cantora, né, gente? Ainda bem que não é cantora. Então, bom, é mais para vocês memorizarem o que é essa corrente de convecção, né? E um exemplo de uma situação na vida prática, né? Talvez a gente não enxergue, mas a gente sabe que isso acontece, de uma situação que, de fato, isso se aplica. Agora, um detalhe, né, gente? Justamente essas correntes de convecção que o magma faz ali no manto terrestre é que promove o movimento das placas tectônicas, os terremotos. Então, veja, eu estou falando lá de geologia dentro da física, para vocês perceberem como que os conhecimentos têm que ser bem conectados. Não é verdade? Você concorda comigo? Bom, nessa situação aqui, só para a gente concluir essa parte de convecção, o fluido na superfície fica mais frio, ok? No fundo, ele fica mais quente, portanto, o calor é conduzido sempre do fundo em direção à superfície. Por quê? Porque a fonte de calor está exatamente no fundo do recipiente. Beleza? Bom, vamos continuar aqui e falar da última forma de propagação de calor, que talvez seja uma das mais gostosas de sentir, que é a irradiação térmica. Pessoal, o Sol é a estrela, né, do nosso sistema solar, produz ondas eletromagnéticas que se espalham pelo espaço. E essas ondas eletromagnéticas chegam na superfície da Terra, aquecendo o nosso planeta, permitindo, inclusive, que a vida exista, né? Porque se a Terra não tivesse o Sol próximo ali dela, relativamente próximo, provavelmente a gente não estaria aqui para contar essa história, né? E este calor que a Terra recebe é propagado exatamente por meio desta irradiação térmica, tá? Então, a Terra é mais fria do que o Sol é mais quente, portanto, a condução do calor acontece do Sol em direção ao planeta Terra. E temperatura? Qual é o conceito de temperatura? Espera aí, vamos relembrar. O conceito de calor é energia em transferência. Agora, qual é o conceito de temperatura e de que forma que esses conceitos se relacionam? Pessoal, temperatura tem a ver com o estado de agitação média de partículas de um sistema. Sistemas no estado sólido, por exemplo, com temperaturas menores, apresentam um estado de agitação bem pequeno, meio que as partículas vibram ali dentro daquele sistema e elas vibram paradinhas não, porque elas estão vibrando, não é verdade? Elas vibram no mesmo local. Não há, nesta situação, uma fluidez dessas partículas dentro daquele sistema. Vamos dar um exemplo? O cubo de gelo, por exemplo, apresenta as partículas de água fazendo esses movimentos mais ou menos ali no mesmo lugar,
ok? As partículas no estado líquido, olha só pelo desenho, pelo GIF, né? Elas já apresentam uma mobilidade muito maior. Elas conseguem afastar um pouco mais umas das outras e o estado de agitação média geral aqui é maior do que no estado sólido. Já nesse terceiro quadro, a gente vê as partículas no estado gasoso, partículas extremamente agitadas. Pessoal, todo gás tende a ocupar o espaço que tem justamente porque as partículas são muito agitadas. Então, de novo, anota no canto do seu caderno. O que é temperatura? Temperatura é o estado de agitação das partículas de um sistema. Se o sistema tem uma alta temperatura, significa que as partículas estão muito agitadas. Se o sistema tem uma baixa temperatura, significa que as partículas estão menos agitadas. E à medida em que o sistema recebe calor, a temperatura aumenta. Então, é esse o ponto que eu quero que a gente chegue. Qual é a relação exatamente, professora, de calor com temperatura? A relação é essa. Quando um sistema recebe calor, ele entra num estado de agitação maior, portanto, a temperatura aumenta também. Ok? Anotou? Acho que sim. Eu já falei para vocês que eu tenho o poder de enxergar por trás da TV, por trás dessa tela que você está me vendo. Eu tenho o poder de enxergar. Eu sei que você está aí, ó, tomando nota de tudo que eu estou falando, certeza. Bom, e o tal do equilíbrio térmico? Eu falei que a gente ia falar desses três conceitos. Equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos, né, trocam ali calor ou há transferência de calor entre dois corpos até o estado em que as temperaturas se igualam. Então, quando dois corpos têm a mesma temperatura, eles entram nesse estado que a gente chama de equilíbrio térmico. E eu coloquei aqui uma situação para nós analisarmos juntos que mostra ou que representa um pouco como que isso acontece. Deixa eu pegar minha caneta de novo, porque eu não quero que nós confundamos essas duas partes aqui. Então, vamos analisar juntos somente essa situação inicial. Nessa situação, o corpo A está numa temperatura de 30 graus e o corpo B numa temperatura de 20 graus. Se esses dois corpos forem colocados em contato, fatalmente vai acontecer transferência de calor. Em que sentido? Do corpo A, que está mais quente, em direção ao corpo B, que está menos quente. Agora, uma dica para vocês. Como que a gente vai saber, na situação final, qual a temperatura que cada um desses corpos vai adquirir? Qual a temperatura que vai terminar nesse processo? Bom, para a gente poder descobrir isso daí, a gente precisa fazer um cálculo de média, é um cálculo muito simples. Então, a gente faz assim, 25 graus, que é Desculpa, peraí, eu coloquei errado, já coloquei a resposta, gente. Eu dei spoiler. Vamos lá? 30 graus, que é a temperatura do corpo A, mais 20 graus, que é a temperatura do corpo B. Totalizando 50 graus. Mas eu tenho que pensar numa média. Se são dois corpos, 50 dividido por 2 é igual a quanto? Anotou? 25, né? Exatamente 25 graus. Na situação final, no equilíbrio térmico, o corpo A e o corpo B permanecerão com 25 graus cada um. Agora, isso daqui, nós estamos considerando um sistema totalmente isolado, ok? Não há perda nem ganho de calor de fora do sistema, ok? Bom, para a gente fechar, vamos tentar descobrir qual é a resposta dessa questão? A geladeira convencional é um eletrodoméstico muito importante para conservar os alimentos por mais tempo. Seu funcionamento é baseado em um processo de transferência de calor que cria correntes circulares
de ar quente, atenção para o detalhe, correntes circulares de ar quente, ou seja, um ar que é fluido, o ar quente sobe e o ar frio desce. Esse mecanismo é chamado de quê? Já sabe a resposta? Qual dessas opções? Exatamente, a opção convecção térmica. Convecção que ocorre no fluido, ok? Bom, nós trabalhamos nesta aula os conceitos de calor e temperatura, o conceito de equilíbrio térmico e as formas de propagação de calor. Agora, para você sedimentar esse conhecimento aí no cérebro direitinho, dá uma lida no seu PET, faça os exercícios, anote as suas dúvidas, ok? Pessoal, muito obrigada por essa aula e até a próxima!